Hoje, certamente cada um de nós aqui percebemos algo que move dentro do nosso interior, dentro do nosso íntimo. E move exatamente porque nós chegamos a um termo de um período na nossa vida. E todas as vezes que nós chegamos a um termo, nós estamos diante de um momento que somos chamados a contemplação. Perceber o que acontece, o que aconteceu e o que acontecerá. Hoje, diante de nós está o término do ano de 2023 e a abertura do ano de 2024. Talvez o clima de festividade não seja como de outrora, mas dentro de nós, o clima é, em geral, mais ou menos aquilo que todo mundo percebe. Ou seja, chegamos ao final e ao início de um novo ciclo. E ao chegar até este momento, agora nós somos chamados a tomar duas posições. Ou aquela da euforia, que é o famoso Happy New Year, não, fazer muita festa, que está correto, não é errado, mas também diante disso, nós somos chamados e convidados a uma segunda posição, que é aquela que Maria nos ensina no dia de hoje: guardar no coração os fatos, as palavras e meditar neles. Às vezes nós temos a mania de deixar as coisas da nossa vida passar de maneira muito direta, sem ter em consideração aquilo que está acontecendo. E para o cristão, o acontecimento não é um fruto de um acaso. O acontecimento, qualquer seja ele, o melhor do mundo, espero que alguém ganhe na Mega Sena esta noite, o pior do mundo, neste acontecimento, está sempre algo que Deus comunica para nós. Somos nós que muitas vezes não damos a devida atenção às situações que estão diante de nós. Aquela situação alegre, talvez o emprego novo, o filho novo, o neto novo, a alegria do casamento, a alegria do batismo, a alegria do ver o nosso filho ter completado 18 anos, a alegria e tantas outras alegrias que nós podemos dizer aqui, são tantas. Mas corremos o risco de ficar na alegria pela alegria. Na alegria somos convidados a compreender aquilo que Cristo quer nos falar ali. A mesma coisa acontece com as realidades que não foram boas. Talvez tenhamos perdido um ente querido, talvez do ponto de vista da nossa vida, o casamento não vá bem, o trabalho está meio assim, as situações com os amigos estão meio estremecidas, talvez tenhamos, infelizmente, tomado alguma doença. Isto tudo também Deus fala. Ou seja, aquilo que nós somos convidados nesta festa de hoje é ter esta atitude espiritual de Nossa Senhora. Daquilo que se falava sobre Jesus, ela meditava no seu coração e guardava os fatos. Não simplesmente uma meditação que faz de conta que tudo bem, mas é uma meditação que sempre nos leva para uma compreensão maior. Maria sabia aquilo que deveria acontecer com o seu filho. E não estamos falando somente da morte do seu filho, mas o fato que ele era o Messias e que de alguma maneira ele ressuscitaria. Talvez ela não tinha clareza daquilo que iria acontecer, mas ela sabia que a proposta e pelo qual o seu filho veio ao mundo, porque Deus era sempre uma proposta de vida, não uma proposta de morte. E, portanto, tudo aquilo que nós vivemos na nossa vida tem sempre a presença de Jesus. E estes fatos em que nós podemos nos aprofundar e encontrar Cristo, nestes fatos nós encontramos Cristo que quer falar conosco. Nós não podemos ser indiferentes a isto. E é interessante que neste final de ano, todos os canais de televisão, também de rádio, até os canais de música, eu fiquei impressionado com isso, as pessoas fazem retrospectiva, ou seja, querem fazer uma memória daquilo que aconteceu. E nós também, do ponto de vista espiritual, precisamos fazer esta memória, mas esta memória que nos marca dentro, para que nós possamos passar a uma crença, ou melhor, a um relacionamento mais profundo com Jesus. É este relacionamento que abre os horizontes da nossa vida, que nos dá a possibilidade de compreender que não estamos aqui por um acaso e que a nossa vida não é uma vida qualquer. A sua vida é muito importante. Tudo aquilo de mais especial que tem no mundo acontece com você. E quanto é bonito poder ouvir
tantas histórias. Quanto é bonito poder ver que neste ano de 2023, apesar de não ter sido completo, apenas 9 meses, pude com cada um de vocês perceber o quanto Jesus é bondoso, o quanto Jesus é misericordioso, perceber quantas graças tantos de vocês aqui receberam. Como foi bonito poder acompanhar tantas pessoas que muitas vezes estavam em uma situação difícil e por enquanto estão também numa situação difícil, mas que têm uma fé profunda em Jesus e se agarram a Jesus de tal maneira, sabendo que com Cristo, aquilo que pode parecer estranho, ele ganha o seu sentido último e este sentido é o que nos faz caminhar. A festa de hoje nos leva a pensar se nós realmente acreditamos em Jesus. E um termômetro deste acreditar em Jesus é Nossa Senhora. À medida que nós tratamos Jesus como uma pessoa qualquer, imediatamente nós trataremos Nossa Senhora como uma pessoa qualquer. À medida que nós vemos que Jesus é o Filho de Deus e que Ele dá o sentido pleno para a nossa vida, então se abre diante de nós também a figura de Maria e vamos perceber que ela não é qualquer pessoa, ela é a nossa mãe, ela é aquela que intercede por nós. Certa vez, conversando com um amigo que não é crente como nós, ou seja, não é católico, ele me disse que se tivesse que escolher uma religião, ele escolheria a Igreja Católica, porque dentro da Igreja Católica ele consegue encontrar o olhar materno. E isso me tocou muito, o fato desta pessoa que, apesar de ter dificuldade de crer, ela percebe dentro da comunidade cristã católica a presença de Maria e este olhar materno. Mas o olhar materno de Maria não é um olhar simples, é um olhar que revela Jesus. É um olhar que nos dá a graça de perceber aquilo que Cristo propõe para cada um de nós. Neste 2023, nos debatemos muito com muitas crises também ao interno da igreja. Essas crises sempre tiveram e sempre terão, e para nós não é nenhuma novidade. Mas a crise principal que existe dentro da igreja passa primeiramente por nós. Quando nós esquecemos que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Quando nós deixamos de lado Cristo como o Senhor, o Kyrios, talvez a palavra grega ela tenha uma força maior, ou seja, Kyrios quer dizer aquele que é o Senhor pleno, total de toda a nossa vida. Portanto, tenho certeza que a crise maior que nós temos é o fato que nós muitas vezes esquecemos de acreditar em Jesus. E de acreditar que mesmo em meio à crise pessoal, à crise cultural e à crise da igreja, é Cristo quem está ao centro. Mesmo na nossa felicidade pessoal, na felicidade comunitária, na felicidade da igreja, é Cristo que está ao centro. E será que em 2023 nós tivemos esta consciência? Será que nós titubeamos muitas vezes na nossa fé e deixamos de lado o fato que Jesus Cristo está conosco? Hoje somos chamados, e insisto e repito, a ter esta atitude de Nossa Senhora, de guardar no coração os fatos e as palavras daquilo que dizia sobre o menino. Para nós é guardar no coração os fatos e as palavras daquilo que Deus quis dizer para nós em Cristo através do nosso ano de 2023. E ter a consciência que este ano vindouro, 2024, se nós colocarmos o nosso coração em Jesus Cristo, nós não seremos desiludidos, porque Jesus Cristo não nos abandona. Aconteça o que acontecer em 2024, Jesus estará lá. Essa é a nossa esperança. E se temos essa esperança profunda dentro do nosso coração, nós seremos capazes de dar passos decisivos, passos profundos, passos que alargam o nosso horizonte, que nos faz compreender a profundidade e a maior riqueza que nós temos. Tem uma amiga minha que ela me disse uma coisa muito bonita, que a pessoa que cuidou dela deu para ela algo que é muito maior do que qualquer bem material, a fé. Aquilo que nós recebemos é maior do que qualquer bem material, maior do que qualquer acontecimento. Nós temos a fé que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E será que estamos caminhando nesta direção? Será que temos esta compreensão profunda de que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, da nossa existência? Que Ele está presente em cada segundo, em cada minuto, que Ele está presente na nossa vida de maneira profunda? Ou será que nós nos deixamos escapar pelos nossos modos de pensar redutivos, que muitas vezes excluem o fato de que Jesus Cristo está conosco?
querendo inventar uma teologia segundo o nosso modo de pensar e viver dentro de uma superficialidade, porque esta é a nossa tendência por causa do pecado. Querer inventar um Cristo fácil, quando a vida com Cristo ela é exigente. Mas a exigência não é porque é difícil, a exigência é porque nós temos um Deus que nos ama tanto e que quer tirar de nós aquilo que nós temos de melhor. E quer extirpar de nós o que nós temos de pior, que são os nossos pecados. E Ele nos dá esta graça constante para que possamos passar por isso e viver a nossa vida com grande profundidade. Viver esta vida passa também pela vida em comunidade. E como muitas vezes é difícil viver em comunidade, basta pensar na família. Como é difícil às vezes viver marido e mulher com os filhos, cansativo, empenhativo, difícil. Mas ali nós somos chamados a dar o melhor de nós mesmos. Como é difícil viver em sociedade. Muitas vezes nosso vizinho, que é um pouco chato, lá no trabalho, que temos a pessoa que às vezes nos tira do sério, o trânsito, o ônibus, o trem, o metrô, o avião, enfim, um monte de situações, telefonemas e e-mail e não sei o quê. Como é empenhativo, como é difícil esta vida. Como é difícil viver dentro da igreja, sobretudo aqui. Que muitas vezes nos batemos com o limite do nosso irmão, nos batemos um pouquinho com os nossos limites pessoais, nos batemos com propostas e visões diferentes daquilo que a igreja nos propõe. É difícil isso, mas tudo isto aqui tem a presença de Jesus. E se nós não assumirmos que Jesus é o centro, nós tendencialmente nos perderemos. A partir do momento que nós deixamos de lado o nosso orgulho e perguntamos a Cristo: Senhor, o que o Senhor quer me dizer com isto? Agora a nossa vida passa a ganhar e abrir-se para um horizonte muito grande. E Maria é esta que nos toma pela mão e que vai nos dizer: fazei tudo aquilo que Ele vos disser. É aquela que ao pé da cruz estará em pé. É aquela que nos aponta o caminho, porque ela é a estrela da manhã. Ela é aquela que conhece o seu filho como ninguém. E no seu filho nós nos tornamos também filhos dela. E porque filhos dela, nós podemos viver os nossos dias e as nossas vidas em plenitude. Se quisermos viver a nossa vida como qualquer um, basta deixar a igreja, basta deixar Jesus e ir embora. Se queremos viver seriamente a nossa vocação no seu mais alto grau, se queremos viver as exigências do Evangelho, aqui é o nosso lugar. Com crises e sem crises, com alegrias e com tristezas, com dificuldades e com facilidades, é aqui, diante de Deus, que nos dá a graça de viver uma vida grande. A você, meu irmão, a você, minha irmã, que vivemos neste ano de 2023 e que iniciamos o ano de 2024, fica o convite, que possamos fazer de Jesus o centro da nossa existência, agradecê-lo sempre, ser obedientes à sua palavra e juntos caminharmos em direção à nossa casa que nos espera, que chegará um dia, que é a casa dos céus. Que assim seja. Amém.